Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. É muito bom estar aqui com você nesta meditação da palavra. Nesse dia 13 de dezembro, vamos meditar Mateus capítulo 21, versículo de 28 a 32. Naquele tempo disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele lhe disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo, que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Naquele tempo disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo. Então veja, é uma palavra que Jesus está se dirigindo aos chefes dos sacerdotes. Imagina isso. Se fosse hoje, o chefe dos sacerdotes seriam os nossos bispos, né? Então aos chefes dos sacerdotes, gente que entendia da palavra, gente que conhecia a lei de Deus, e aos anciãos, gente experiente. É a esses que Jesus está se dirigindo. Qual é o problema dessa gente naquela época? Eles se achavam salvos. Achavam-se melhores do que a todos porque eram conhecedores da lei. Então muitos acreditam que serão salvos, que já eram salvos, porque conheciam a lei, ou simplesmente porque eram sacerdotes, porque eram anciãos. Veja, ainda hoje muitos podem acreditar que serão salvos pelos cargos que ocupam, ou simplesmente porque sou católico, ou porque faço parte de uma outra religião. Ei, não é porque sou católico que eu serei salvo. Não é porque eu ocupo esse cargo, não é porque sou sacerdote que eu serei salvo, tá? Então não é assim, ó, a vida não funciona assim. Agora você é padre, já era, tá salvo. Agora você é católico, já era, tá salvo. Não, não é isto. Não é assim. Você vai entender hoje o que salva. É claro que é importante você, por exemplo, se você é católico, glória a Deus. Glória a Deus. Você está numa igreja que te oferece tudo para a sua salvação, tudo. A verdade plena você encontra aqui. Agora, não basta só ter um cargo, não basta só ocupar um lugar. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus, porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Veja, Jesus está dizendo para aquele povo, sacerdotes, anciãos, Jesus está dizendo: olha, vocês sabiam que as prostitutas, os publicanos, as prostitutas podem entrar no céu primeiro que vocês? Olha que palavra agressiva. Jesus fala, imagina como eles ficavam escandalizados com isso. Vocês acham que vocês estão salvos, mas eu estou dizendo a vocês que as prostitutas vão entrar no céu primeiro que vocês, os publicanos. E por quê? Porque Jesus está destacando que, porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Qual é o problema? Eles não acreditavam em Jesus. Eles não acreditaram em João. Então veja, muitos também estão na igreja, mas não creem.
É por isso que eu dizia para você, não basta dizer eu sou católico e achar que está salvo. Não basta eu dizer que eu sou sacerdote e estou salvo. Não. Veja, muita gente está dentro da igreja, mas não crê. O que é crer em Jesus? Crer em Jesus é aderir à sua doutrina e aderir à sua pessoa. É aderir à sua pessoa e aderir à sua doutrina. Então tem muita gente que não adere a Jesus, não adere à sua doutrina. Tem muita gente que está dentro da igreja, mas não segue mandamento. Não segue mandamento. E aí, meu irmão, vai ser salvo desse jeito? Não. É por isso que Jesus está falando. Não é que assim, Jesus está falando, ó, tá vendo aquelas prostitutas ali? Vão entrar no céu primeiro que vocês. Não é assim também. Não é que Jesus está dizendo que o pecado da prostituição não tem problema nenhum. Epa, não é isso. Olha o que eles estão dizendo. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. O que Jesus está dizendo? Vocês conhecem a lei. Em outras palavras, vocês são de igreja, mas vocês não creem. Vocês não observam os mandamentos. Então vocês não, desse jeito vocês não vão ser salvos. Agora aquela prostituta, ela se arrependeu. Veja, Jesus não está aplaudindo a prostituição. Jesus está dizendo que aquela prostituta se arrependeu. E se ela se arrependeu, ela vai entrar primeiro no céu que você. Por quê? Porque você não se arrependeu e ela se arrependeu. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Veja, João está falando, vocês não se arrependeram, mesmo vendo isso. Jesus está ensinando algo precioso aqui, que não há salvação sem arrependimento. Se você quiser ser salvo, você precisa se arrepender dos seus pecados. Este é o grande ensinamento que Jesus está dando. Não importa quem você é, não importa o pecado que você tem. Você pode ser uma prostituta, alguém que vive dando o seu corpo para viver no prazer, para vender o seu corpo. Veja, é um pecado, mas se você se arrepender, você será salvo. Agora, você pode ser alguém de muita igreja, você pode ter anos de igreja, mas se dentro da igreja você não se arrepende dos teus pecados, você não muda de vida, você pode perder sua salvação. Veja, minha gente, não basta estar na igreja. É preciso estar na igreja vivendo os mandamentos. É preciso estar na igreja com o coração arrependido, sempre estando confessando os seus pecados, para que Deus nos salve. O que nos salva é o arrependimento. Não adianta achar que já estou salvo. O que salva é a mudança de vida. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.